Se você está se sentindo preso, esperando por uma mudança que parece nunca chegar, este vídeo é para você. Vamos descobrir como o jejum pode acelerar o seu foco, revelar estratégias divinas e trazer clareza na sua vida. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal. Curte este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Hoje nós iremos trazer um vídeo sobre o segredo do jejum com o Bispo T.D. Jakes. Amém? Senhoras e senhores, há um poder escondido, um poder tão forte que quebra barreiras, abre portas e silencia tempestades. Ele não é alto nem brilhante, não busca atenção. Não, esse poder não faz barulho, ele faz movimentos. Este poder é o jejum. Sim, o jejum. O ato sagrado de entrega. O momento de se colocar diante de Deus, retirando o barulho do mundo para fazer espaço para o seu filho. O jejum não é apenas sobre abrir mão de comida, é sobre se alinhar com o céu. É sobre dizer, Senhor, eu quero você mais do que eu quero o conforto. Quero a sua vontade mais do que o meu caminho. O jejum é uma declaração de dependência, não na sua força, não nas suas habilidades, mas na suficiência de Deus. Quando você jejua, está dizendo à sua carne, você não vai comandar essa história. Está dizendo aos seus desejos, você não tem a última palavra. E está dizendo ao seu espírito, é hora de se levantar. O jejum é onde o verdadeiro você, aquele que Deus criou, aquele que carrega um destino e um propósito, assume o controle. E deixe-me dizer algo. O jejum desbloqueia o que a oração sozinha não pode. Há montanhas em sua vida que não se moverão até que você jejue. Há forças poderosas que não serão quebradas até que você jejue. Há milagres esperando do outro lado da sua obediência a esse ato sagrado. Você ora, chora, pede a Deus para agir. E Ele diz, estou pronto para me mover, mas estou esperando que você prepare o caminho. Quando Esther jejuou, nações foram salvas. Quando Daniel jejuou, revelações foram desbloqueadas. Quando Jesus jejuou, ele entrou na plenitude do seu poder. E quando você jejua, você se conecta a uma linhagem de pessoas que sabe o que é tocar o céu e mudar a terra. O jejum acelera o seu foco. Ele sintoniza o seu ouvido à frequência da voz de Deus. Ele silencia as mentiras do inimigo e amplifica a verdade do Espírito. É no jejum que Deus revela o que realmente está acontecendo em sua vida. É no jejum que Ele compartilha estratégias que você nunca imaginou serem possíveis. É no jejum que Ele constrói sua resistência para as batalhas que estão por vir. Eu sei que não é fácil. A carne lutará contra você a cada passo. Mas não deixe isso desanimá-lo. Deixe isso encorajá-lo. Por quê? Se a carne está lutando, é porque o Espírito está vencendo. E o inimigo está tentando distraí-lo. É porque ele tem medo do que você está prestes a alcançar. Alguém aqui precisa ouvir isso. Você pode se sentir preso, mas Deus diz que já te deu a chave. Você pode estar esperando por um milagre, e Deus diz que o milagre está esperando por você. Você pergunta, Senhor, quando as coisas vão mudar? E Ele responde, no momento em que você decidir afastar o prato, no momento em que decidir me buscar com tudo que você tem, a mudança começará. O jejum não é sobre tentar forçar a mão de Deus. É sobre transformar o seu coração. É sobre se esvaziar para que Deus possa preenchê-lo. É sobre criar espaço para o seu poder. Sua sabedoria e seu amor operam em sua vida. E quando você faz isso, não há limite para o que Ele pode fazer através de você. Então, levante-se, filho de Deus. Assuma o controle desta arma secreta. Não deixe que a carne o segure, nem que a dúvida mantenha para trás. Avance para o poder, avance para a promessa e veja Deus agir como nunca antes. O jejum é um ato de entrega que nos alinha com a vontade de Deus e silencia a carne. Não se trata apenas de abrir mão de comida ou conforto físico. É uma disciplina sagrada que reorienta o coração para o céu. Quando você jejua, intencionalmente deixa de lado distrações e indulgências da carne, criando espaço para o Espírito liderar.
A carne, com seus desejos e demandas infinitos, tenta se colocar no centro de nossas vidas. Ela nos diz para buscar conforto, gratificação e autossuficiência. Mas o jejum declara que a carne não tem a palavra final. Deus tem. É um ato de submissão intencional, onde você diz: Senhor, entrego a você a minha atenção completa, minha devoção e minha dependência. O jejum cria uma pausa no caos da vida diária, permitindo que nos sintonizemos com a voz de Deus. O mundo é barulhento, cheio de demandas, pressões, distrações que nos puxam em todas as direções. No jejum, silenciamos o barulho, silenciamos a mente e os desejos do corpo para ouvir mais claramente a voz suave de Deus. Essa entrega nos permite nos alinhar com sua vontade, seus planos, seus propósitos para nossas vidas. O jejum não é apenas sobre abrir mão, é sobre criar espaço. Quando você se esvazia das coisas que ocupam seu coração e mente, faz espaço para a plenitude da presença de Deus. Quando você diz não à sua carne, está abrindo a porta para que Deus entre e faça o que só Ele pode fazer. Esse alinhamento não é apenas sobre obediência, é sobre intimidade. É sobre se aproximar daquele que te criou, que te conhece melhor do que você mesmo. O jejum também é um ato poderoso de guerra espiritual. A carne frequentemente luta contra o espírito, tentando dominar nossas decisões, atitudes e ações. Mas o jejum muda o equilíbrio de poder. Ele coloca a carne em seu lugar, submissa ao espírito. Quando você jejua, está dizendo à sua carne: você não está no comando aqui. Meu espírito, conectado a Deus, é que lidera. Esse silenciamento de carne permite que o Espírito assuma o controle e guie você em verdade e sabedoria. O jejum ajuda a realinhar as propriedades, forçando-nos a confrontar o que realmente importa. As coisas que parecem urgentes ou importantes perdem o brilho diante da perspectiva eterna que Deus nos revela durante o jejum. É nessa entrega que encontramos clareza. O jejum remove as camadas de dúvida, medo e confusão, permitindo que vejamos a mão de Deus com mais nitidez e confiemos mais profundamente em seu plano. Esse alinhamento com sua vontade transforma não apenas nossas circunstâncias, mas toda a nossa visão de vida. É uma recalibração divina, um ajuste do coração e da mente para se alinhar ao ritmo do reino de Deus. O jejum desbloqueia portas, quebra cadeias e ativa um poder divino. Há momentos da vida em que a oração sozinha parece insuficiente, em que nenhum esforço ou estratégia humana parece mudar as circunstâncias. É aí que o jejum entra. Ele é uma chave espiritual que abre portas seladas, uma força que move o imóvel e uma disciplina que ativa o sobrenatural. Quando você jejua, entra em um reino onde o impossível se torna possível, onde o que parecia preso começa a se mover e onde as barreiras que estavam diante de você se quebram sob o peso do poder de Deus. Algumas batalhas exigem mais do que persistência, exigem sacrifício. O jejum é esse sacrifício, o ato de abrir mão do conforto para acessar o sobrenatural. É uma declaração ao céu de que você leva sua fé, seu futuro e sua caminhada com Deus a sério. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de jejuns que levaram à intervenção divina. Esther jejuou e o destino de uma nação foi mudada. Daniel jejuou e as revelações que mudariam a história foram liberadas. Jesus jejuou antes de iniciar seu ministério público, demonstrando o poder da consagração e da dependência de Deus. Esses exemplos nos lembram que o jejum não é apenas um ritual, é um portal para milagres que transformam vidas, famílias e até nações. Há padrões profundamente enraizados, hábitos ou circunstâncias que parecem inquebráveis, mas eles não são páreo para o poder liberado através do jejum. Há batalhas que são espirituais por natureza e não podem ser vencidas com ferramentas naturais. O jejum o equipa com a força espiritual e a autoridade para enfrentar esses inimigos de frente, seja medo, vício, dúvida ou um ciclo geracional. O jejum enfraquece as táticas do inimigo e fortalece sua resolução em Cristo. Ao se alinhar com a autoridade de Deus,
você entra na vitória que já foi conquistada por você. O jejum não apenas traz mudanças externas, ele também transforma o interior. Quando as fortalezas em sua mente e espírito começam a ruir, você se torna mais alinhado com o poder de Deus operando dentro de você. Essa ativação do poder divino não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que Deus pode através de você quando você se entrega completamente. O jejum nos lembra que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus que o impossível se torna realidade. Ele abre as portas, liberando um fluxo de sabedoria, coragem e força que você nem sabia que existia. Ao jejuar, você entra em uma corrente sobrenatural, um fluxo divino que o impulsiona em direção ao seu propósito. As paredes que pareciam intransponíveis começam a cair. As cadeias que pareciam inquebráveis começam a se romper. As situações que pareciam desesperadoras são infundidas com a nova vida e possibilidades. Isso não acontece por acaso. É o desígnio do jejum criar espaços para Deus entrar e fazer o que só Ele pode fazer. O poder do jejum está em sua capacidade de conectá-lo à fonte. E quando você está conectado a Ele, não há nada que não possa ser superado. O jejum acelera o foco espiritual, revelando estratégias e verdades de Deus. Em um mundo cheio de distrações, onde cada momento compete por sua atenção, o jejum serve como um botão de reset para a sua alma. Ele afasta o barulho, a confusão e as demandas constantes da vida, permitindo que seu coração e mente estejam completamente presentes em Deus. Essa disciplina traz clareza no meio da confusão e o posiciona para ouvir a voz de Deus com uma profundidade e precisão que muitas vezes são perdidas no ritmo acelerado da vida diária. Quando você jejua, não está apenas abrindo mão de comida ou conforto, está intencionalmente criando um espaço onde a verdade divina pode ser revelada. O fogo espiritual que vem do jejum é o resultado de remover as coisas que obscurecem sua visão. Muitas vezes, permitimos que os cuidados do mundo, as pressões do sucesso ou até mesmo as rotinas da vida ofusquem nossa perspectiva espiritual. O jejum limpa a lente, ele clareia o fogo e permite que você veja com os olhos espirituais. O que antes parecia complexo se torna simples. O que antes parecia assustador é visto sob a luz do poder e da provisão de Deus. Essa clareza não é algo que você alcança sozinho. É resultado de se entregar a Deus e permitir que Ele ilumine o caminho à sua frente. O jejum também revela estratégias que não podem ser discernidas por meios naturais. Há momentos na vida em que você não precisa apenas de uma resposta, você precisa da resposta certa. Você não precisa apenas de direção, você precisa da orientação divina. Quando você jejua, sintoniza seu espírito à frequência de Deus. E nesse alinhamento sagrado, ele começa a liberar sabedoria e conhecimento específico para a situação. A Bíblia está repleta de histórias de indivíduos que receberam estratégias divinas através do jejum. Quando Josafá enfrentou um inimigo avassalador, ele convocou um jejum. E Deus respondeu com uma estratégia que levou à vitória. Quando Esdras se preparou para liderar os israelitas de volta a Jerusalém, ele proclamou um jejum para buscar a direção certa. E Deus revelou o caminho a seguir. Esses momentos nos lembram que o jejum não é apenas sobre crescimento espiritual. É sobre acessar o plano celestial para as nossas vidas. O jejum também expõe as mentiras do inimigo. Na quietude e entrega do jejum, a verdade da palavra de Deus se torna mais alta do que os gritos de medo, dúvida e insegurança. O inimigo prospera na distração e no engano, mas o jejum desmantela suas táticas, fundamentando você na verdade. Quando você se aproxima de Deus, sua palavra começa a ressoar mais profundamente, lembrando de quem você é e do que Ele prometeu. Essa clareza fortalece sua fé e o equipa para permanecer firme, não importa a circunstância. Através do jejum, Deus frequentemente revela áreas de sua vida que precisam de alinhamento. Não se trata apenas de buscar respostas, é sobre permitir que Deus refine e redirecione seu coração. Ao entregar seus planos, desejos e agendas, Ele revela o que realmente importa. Esse foco acelerado não apenas muda como você vê sua situação, muda como você vê Deus, a si mesmo e o mundo ao seu redor.
Ele o prepara para caminhar em seu propósito com confiança e convicção. O jejum é uma chave para a transformação, criando espaço para Deus se mover poderosamente em nossas vidas. Não é apenas uma ação momentânea, é um processo que muda a trajetória de quem estamos nos tornando. Quando você jejua, não está apenas participando de um ritual religioso ou de uma disciplina física, está abrindo a porta para que Deus o transforme de dentro para fora. O processo do jejum é uma refinaria, uma reformulação do seu coração e mente para se alinhar com o divino. É um convite sagrado para entrar em um novo nível de intimidade com Deus, onde Ele pode moldá-lo para ser a pessoa que Ele o criou para ser. No coração do jejum está a transformação, mas essa transformação geralmente requer um elemento de desconforto. Quando você jejua, sai da sua zona de conforto. Diz não ao caminho fácil, ao familiar, e abraça o desafio de ser transformado por Deus. A carne protesta, a mente duvida e o corpo anseia, mas nessa tensão, algo bonito acontece. Ao passar pela resistência, você começa a experimentar a obra profunda do Espírito. Velhos hábitos e padrões de pensamentos começam a cair. As paredes que você construiu para proteger seu coração começam a ruir. E a presença de Deus começa a penetrar nos lugares mais profundos dentro de você. A transformação através do jejum não é instantânea. É um processo que requer paciência, perseverança e uma disposição para se entregar ao tempo de Deus. Mas neste processo, Deus está preparando você para algo maior. Ele está refinando o seu caráter, expandindo sua capacidade de amar e fortalecendo o seu espírito. O jejum cria espaço para Ele depositar em você tudo o que você precisa para se tornar quem Ele o chamou para ser. Essa transformação não é sobre se tornar uma versão melhor de si mesmo através da força de vontade, é sobre permitir que o poder de Deus o transforme de dentro para fora, tornando mais como Cristo. Enquanto você jejua, as coisas que antes capturavam sua atenção começam a perder o controle. Os desejos que governavam sua vida começam a se dissipar. Você começa a ver a vida através de uma nova lente, uma que não se concentra na gratificação pessoal ou na validação externa, mas no cumprimento do propósito que Deus colocou dentro de você. O jejum abre espaço para Deus redirecionar seus passos e lhe dar uma nova visão para o futuro. Ele abre seu coração para ouvir seu chamado, receber a sua orientação e encaminhar o caminho que Ele preparou para você. A transformação que ocorre durante o jejum não afeta apenas sua vida espiritual, ela impacta todas as áreas do seu ser, pode trazer cura ao seu corpo, clareza à sua mente e paz às suas emoções. A prática do jejum liberta você das correntes da ansiedade, do estresse e da preocupação, substituindo-as por uma profunda confiança na provisão de Deus. Quando você se entrega, permite que Deus assuma o controle total de toda a sua circunstância, sabendo que Ele trará a mudança que você precisa. O jejum é uma ferramenta para Deus se mover de maneiras que não seriam possíveis sem Ele. É nesse espaço sagrado de entrega que Deus quer revelar sua vontade para a sua vida. Constrói sua fé e o capacita a caminhar na plenitude de seu propósito. Cada passo que você dá no jejum é um passo mais perto de se tornar quem Deus o criou para ser. Totalmente vivo, totalmente equipado e totalmente alinhado com sua vontade. Amém?